Olá, o site One News publicou uma notícia bem interessante. Evangélica troca de igreja por preconceito com suas roupas. Eu era chamada de pirigóspel. Você tem sido uma pirigóspel? Existem, as piriguetes, que se vestem de forma a chamarem muito a atenção para si e para o corpo, mas obviamente existem também as pirigóspels. Mas eu queria, na verdade, não vou comentar todos os aspectos dessa notícia, porque não é esse o meu propósito, mas eu gostaria de comentar aqui a respeito do uso de roupas, de certas roupas por parte das mulheres cristãs e dos homens também. Mesmo que eu tenha já gravado sobre esse assunto, eu queria aqui fazer uma abordagem diferente. Eu queria mostrar para você o perigo de dois extremos no qual incorremos em relação ao assunto vestimentas, modéstia cristã e tudo mais. O primeiro extremo é nós julgarmos a pessoa, a essência da pessoa pela sua aparência. Óbvio que a roupa pode revelar algumas coisas sobre o interior, mas ela não revela a essência da pessoa. Por exemplo, em Jeremias 17:9, é dito que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somente Deus, diz a continuidade. Então, se o coração é enganoso, imagine as roupas. Imagine o exterior. Só Deus pode ver o interior. Somente Deus pode julgar e avaliar a essência de alguém. É por isso que em Mateus 7, 1 e 2, Cristo dá uma advertência muito séria. Não julgue para que você não seja julgado, porque com a medida que você julgar os outros, Deus vai julgar você também. Então você e eu não somos chamados a julgarmos, a avaliarmos a bondade ou a maldade das pessoas com base nos nossos limitados recursos de julgamento. Nós não podemos falar da essência de ninguém. A essência de uma pessoa, a sua essência amorosa, bondosa, ou de uma pessoa sofrida, traumatizada, só Deus conhece de verdade juntamente com a pessoa. Então não devemos julgar ninguém por aquilo que ela usa. Eu conheci muitas pessoas cheias de tatuagens e a nossa tendência é pensar, nossa, aquele ali, Muito pelo contrário, conheci pessoas cheias de tatuagens e com vestimentas totalmente inapropriadas para um cristão, mas com um coração tão puro, tão dócil, não é? Em contrapartida, conheci cristãos que não tinham um coração cristão, ok? Então não julgue ninguém pela aparência. Nós somos chamados, primeiramente, para olharmos para Jesus, e não para as pessoas. Hebreus 12:2 diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. O foco é Cristo e não as pessoas. E outro aspecto, a Bíblia não nos chama para julgarmos as pessoas por suas roupas e por aquilo que elas usam ou deixam de usar, mas a Bíblia nos convida para amarmos a todas as pessoas, independente da roupa que usem ou independente do problema que tenham. A Bíblia diz em Gálatas 6, verso 2 o seguinte, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É quando nós levamos os fardos dos nossos irmãos e os ajudamos em suas necessidades e em seus problemas é que cumprimos a lei de Cristo. Não é quando ficamos falando mal dos nossos irmãos. Então esse é o primeiro extremo que devemos evitar. Julgar a essência das pessoas com base na roupa que elas usam. Agora nós temos que evitar também um segundo extremo, que é desconsiderar os princípios bíblicos de modéstia cristã. Deus estabeleceu alguns princípios de modéstia cristã para quê? Para beneficiar a mulher em sua obra de evangelização, para beneficiar a saúde da mulher e para beneficiar a espiritualidade dela. E depois eu vou comentar um outro aspecto. Por exemplo, 1 Pedro 3, 3 a 5
mostra isso. Mostra que Deus deseja que a mulher cristã chame mais a atenção para o que ela é, para quem ela é, do que para o que ela usa. Esse é o princípio. A Bíblia não é contra a mulher vestir-se bem, cuidar de sua aparência. O que a Bíblia orienta é a mulher a aparecer mais através de suas boas obras do que através do seu corpo. Esta é a ênfase bíblica. E aqui em 1 Pedro 3, 3-5 lemos o seguinte, na Nova Versão Internacional. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados que eram com filetes de ouro, não é? Naquela época, e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior o adorno, não é? O enfeite, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Então aqui, esse texto nos mostra que devemos evitar o outro extremo, que é o quê? Desconsiderar que na Bíblia há princípios de modéstia cristã. Então, esta jovem que deixou a sua igreja por causa do assunto, ela deveria considerar que há princípios bíblicos de modéstia, mas também isso não isenta os irmãos de sua igreja que foram preconceituosos e que avaliaram a essência dela de acordo com o exterior. Então há um erro de ambos os lados. Outro detalhe, quando a mulher se veste desta forma como Deus orienta, isto é melhor para o cumprimento da missão, né? Quando ela se veste de uma forma diferente daquelas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, ela chama atenção pela sua vestimenta bonita, agradável, limpa, porém modesta, chamando mais a atenção para o seu caráter do que para o seu corpo. Isso abre para a mulher portas para a evangelização, para falar de Jesus, do que Cristo fez na vida dela. E nós temos também aqui que considerar que a mulher que se veste decentemente vai dar uma ajuda para os homens, minimizando o adultério mental deles. Infelizmente, o homem tem a tendência a adulterar mentalmente, e quanto menos mulheres com roupas transparentes e saia curtas ele ver, melhor para a mente dele. Não estou passando a bola toda para a mulher, não, tá? O homem também tem a sua responsabilidade. Agora, obviamente que uma mulher cristã minimiza muito, né, o adultério mental dos irmãos da sua igreja se vestir-se como a Bíblia orienta. Isso vai ser saudável para ela e saudável para a espiritualidade de todos. Agora, tenha um certo cuidado. Não jogue tudo para as mulheres. Por quê? Há mulheres que mesmo se vestindo bem e decentemente, mesmo assim chamam a atenção de alguns homens que não foram sinceros diante de Deus em reconhecerem as suas fraquezas. Vou lhe dar um exemplo. Um amigo psicólogo, certa vez me mandou uma mensagem pelo meu amigo Nelson, na verdade, pedindo que eu gravasse uma resposta para um paciente dele. Este paciente dele tinha um problema. Ele estava querendo deixar da esposa porque ela usava calça comprida. Eu, como trabalhei na área de aconselhamento espiritual por muitos anos, já vi muita coisa e leio muito sobre psicologia e gosto da área, eu percebi que o problema dele não era a calça da esposa, porque existem calças decentes e calças indecentes, e existem vestidos decentes e vestidos indecentes. Então, o problema não é se é calça ou se é saia. Agora, quando ele disse que queria se separar da esposa porque ela usava calça, eu percebi que o problema dele era com mulher. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falando o seguinte: irmão, vamos conversar de homem para homem. O seu problema, irmão, não é com a calça da sua esposa. O seu problema é com mulheres. Você deve estar tendo uma relação fora do casamento, está com grande dificuldade para deixar desta mulher, e você está projetando toda a sua culpa e o seu pecado na sua esposa. Então o que você deveria fazer, meu irmão? Ao invés de ficar olhando para a calça dela, fala com Jesus assim: Jesus, eu amo a minha esposa, mas eu também gosto da outra mulher. O Senhor me ajuda? O Senhor me ajuda a vencer
este pecado, me ajuda a vencer e a ficar com a minha esposa. E eu falei assim, você será muito mais abençoado e beneficiado por Deus se você for sincero e reconhecer que você tinha a mesma fraqueza que Davi, que Salomão, para que Deus possa atuar no seu coração e lhe transformar. Aí eu mandei essa mensagem, esse áudio, e o Nelson encaminhou para o psicólogo, e o psicólogo falou assim para mim, rapaz, parece que você leu a minha mente, é exatamente esse o problema desse irmão. Então você percebe? Por isso que só Deus conhece o que está no interior de cada um. Devemos, portanto, nos preocuparmos, sim, com os princípios de modéstia cristã, mas ao mesmo tempo precisamos evitar julgar a aparência dos outros, julgar os outros pela aparência deles. A aparência não diz muito. Se o coração é enganoso, como diz Jeremias 17:9, imagine a aparência. Não julgue. Ame. Ensine. Ensine com amor, com tato, com carinho. E as pessoas vão ouvir você e vão aceitar as suas instruções. E lembre-se que 1 Pedro 3 diz que faz parte da modéstia cristã, além de não usar cabelos trançados daquela forma com joias, né? E nem ouro e nem roupas finas, ó, faz parte da modéstia cristã, ó, um espírito dócil e tranquilo. Não adianta também você se vestir decentemente como cristã e ser uma mulher briguenta, chata, irritadiça, que incomoda todo mundo. Não adianta. Você, cristão, também. Né? O espírito dócil e tranquilo também faz parte do princípio de modéstia cristã. Então fica esperto em relação a isso. E permita que a palavra de Deus ensine a você e transforme a sua vida. Eu te agradeço, porque você assistiu a esse vídeo. E eu espero aí em outras oportunidades falarmos mais sobre esse tipo de assunto, entre outros, que com certeza vão nos ajudar a termos um crescimento espiritual pela compreensão bíblica e a termos uma vida equilibrada, porque é assim que a Bíblia quer. Esse é o propósito de Deus, que aprendamos a ciência da salvação e vivamos uma vida de equilíbrio, para termos saúde plena, saúde integral. Que Deus guarde os seus passos. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você diga para o YouTube, para o Google, que o nosso canal é relevante. Ok? Então, faça isso, conto com a sua ajuda e com o seu trabalho para formarmos aí, diríamos, uma dupla missionária e alcançarmos muitas pessoas que precisam do conhecimento. Um forte abraço, que Papai do Céu te guarde e até o nosso próximo estudo.